Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque tem lateral contratado, o que indica que vai sobrar para alguém. Vamos falar sobre isso? E a preparação para Libertadores da América já começou. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Fabrício Angileri é o lateral esquerdo que está sendo contratado pelo Corinthians, ex-River Plate, que está no Getafe da Espanha, vem por empréstimo com opção de compra para poder jogar nessa temporada por aqui. Um lateral muito experiente, 30 anos, não faz parte daquela cena, né, do River Plate multicampeoníssimo com o Marcelo Gallardo desde 2015 lá, mas ele chega em 2019 e 2019 segue a toada de outros tantos títulos do River, né, Recopa, Supercopa, Campeonato Argentino mesmo. E depois ele sai para a Espanha, não jogou ainda nessa temporada pelo time espanhol, é bom que se diga, mas é um lateral experiente, é um cara que é dono da posição, dono do setor, né? A gente acompanha aqui o futebol sul-americano há algum tempo e o Angileri é um jogador que chega e farda e joga, né? Chega para ser titular nesse elenco do Corinthians. Eu, inclusive, depois do jogo contra a Portuguesa, falei sobre as laterais, que não pare por aí. O Corinthians precisa atentar para a lateral direita também. Não que o Mateuzinho seja um problema, mas eu acho que o Léo Maná se torna um problema. O João Vitor Jacaré acho que não é uma solução ainda. E o Mateuzinho pode muito bem ter uma sombra e pode ajudar em vários momentos. Eu só acho que ele não pode ser a solução nesse momento. E isso vale também para o Hugo e para o Matheus Bidu. O Diego Palacios, eu confesso para vocês que eu desisto. Eu não sei o que acontece. E assim, quando o Corinthians encaminha a contratação de um jogador em que você tem outros três para a mesma posição, eu sei que ter elenco é legal, mas eu nunca vi isso. Eu nunca vi um time com 4 laterais esquerdos. Então isso não vai acontecer, gente. Isso não vai acontecer. É fato que alguém vai ser liberado. Vai sobrar para alguém. Quem? O Pedro Ramiro, ex-Rádio Bandeirantes, que agora está indo para a TV Record, noticiou que o Matheus Bidu seria liberado para negociação. De novo esse papo. Depois da volta por cima que ele teve no ano passado, de novo, né, o Matheus Bidu sendo colocado aí como uma moeda de troca. Acho errado, porque acho que o Bidu, com todos os problemas, tá? O Bidu deixou muitos espaços, por exemplo, no jogo contra a Luz, apesar de ter feito o gol, mas isso é sistema também, né? Isso não é culpa só do jogador, isso tem uma questão tática também. Eu acho que, tecnicamente, ele não entregou menos do que o Hugo, e o Hugo, nesse momento, está sendo escolhido como titular, então aí você entende do porquê a busca por um lateral mais experiente, com mais qualidade técnica. Agora não entendo, de novo, o Matheus Bidu na vitrine. Acho que o Bidu seria um bom reserva para o Angileri, por exemplo. O Hugo não, eu não consigo entender. Mas enfim, são escolhas da comissão técnica. E o Palácios, que a gente nem está colocando nessa conversa, não dá, né, gente? Falta uma transparência, falta uma explicação. A gente está se encaminhando aí já para o terceiro mês de 2025 e ele jogou de novo uma partida só. Depois de ficar um ano parado, ele volta, joga um jogo e acabou. E não tem mais Palácios. E a gente quer ver mais do Palácios, quer ver se ele tem condições de vestir a lateral esquerda do clube. E, cara, a coisa não acontece, não funciona. Então, não sei mais o que pensar. E aí, quando o clube vai no mercado e busca um lateral esquerdo, é sinal de que não contam com o Palácios e tem no Bidu e no Hugo uma insuficiência, o que já é notável. Agora, se eu fosse escolher todos eles, o Bidu é a moeda de troca, aí eu não concordo muito. Essa é a informação do Ramiro, vamos ver se ela se confirma na prática, né? Porque as coisas mudam lá dentro, né? Às vezes a informação vem lá de dentro mesmo, daqui a pouco, né, o próprio Bidu foi colocado na vitrine para ser negociado com Goiás, Vitória, não quis, ficou, terminou a temporada titular e bem. E agora o clube busca aí o Angileri, de 30 anos, ex-River Plate, que está no Getafe da Espanha. Vamos aguardar para ver o que acontece. Quarta-feira tem jogaço, Universidade Central da Venezuela, que não está bem no campeonato venezuelano. Aliás, é a estreia dos caras na Libertadores. O Corinthians vai para a sua 18ª participação. Então, vamos entender que há uma diferença significativa, né? Eu sei que o futebol tudo é possível, mas vamos lá, né? O Corinthians, com o que está jogando aqui no Brasil, tem condições de ir lá e já conseguir uma vitória para voltar numa condição muito favorável semana que vem na Neoquímica Arena e aí sim confirmar essa passagem para outra
outra fase eliminatória para só depois chegar na fase de grupos. O Universidade Central, ele é o 6º colocado do Campeonato Venezuelano. Nesse ano jogou pouco, né? Eles têm 5 partidas, o Corinthians já tem 10, mas o Corinthians rodou bem o elenco, então acho que a minutagem foi muito bem feita, essa gestão física foi muito bem feita pela comissão técnica do Corinthians, e o Universidade Central, eles têm 5 jogos apenas e só uma vitória, tá? Que foi justamente agora na sexta-feira pelo Campeonato Venezuelano. Os outros jogos eles empataram ou perderam, estão vivendo uma instabilidade, uma fase difícil, então assim, vamos lá, né? Dentro de um campeonato venezuelano, os caras são 6º colocados, não dá para imaginar dificuldades, né? Ainda mais com o jeito que o Corinthians está jogando, com afirmações, com o seu time titular indo muito bem, né? Yuri, Memphis, Garro, Thales Magno sendo uma alternativa, podendo começar o jogo se quiser, podendo ser uma peça para segundo tempo, tanto faz. A defesa me parece estar sendo fixada aí pelo André Ramalho e o João Pedro Choca. As laterais aí a gente está falando, tem dúvidas, né? O meio-campo ele tem muitas opções, né? Tem Martínez, tem Ranieri, o Charles também me parece um jogador insuficiente, mas ele tem Rian, tem Alex Santana. Tem Carrilho, e aí tem Rodrigo Garro, Igor Coronado, tem Romero, Yuri, Memphis, Thales, aí não dá para contar muito com Pedro Raul, Héctor Hernandes, enfim. Então, você veja que assim, eu cito vários jogadores, e aí eu faço uma vírgula em alguns, né? O Kaká zagueiro, o Charles volante, o Pedro Raul atacante, de resto, o Corinthians tem um time bom e boas opções. O Corinthians trabalhou nesse domingo, mesmo depois do empate contra a Portuguesa, claro, só para quem não jogou mais de 45 minutos, né? Para quem jogou, aí faz aquele regenerativo e tudo mais, mas já há o posicionamento, já há um indicativo. Na segunda-feira, na tarde, viaja num voo fretado para Caracas, na Venezuela. Na terça-feira, realiza mais um treinamento lá em solo venezuelano e na quarta-feira entra em campo para poder encaminhar já, né? Começar a encaminhar essa classificação para a próxima fase eliminatória da Libertadores, para o Corinthians chegar na fase de grupos e aí sim a gente poder entender que o Corinthians pode pensar em algo maior. Será? É muito cedo ainda para a gente pensar em qualquer coisa. Foco na quarta-feira, com uma preparação que já começou, time bem no Paulista, classificado já, líder geral. O São Bernardo venceu, né, no fim de semana, então, né, chegou a 22 pontos, o Corinthians tem 26. Pode ser aí, né, que nos últimos jogos o Corinthians perca a liderança geral, o que eu acho difícil. O Corinthians ainda tem um jogo a realizar, e o São Bernardo vai ter que ganhar os dois aí para tentar passar o Corinthians, o que daria uma vantagem muito boa para o Corinthians aí decidir em casa até o final da competição. Então, tá tudo certo, gente, em termos de gestão física do elenco, em termos de preparação, em termos de logística. O Corinthians fez tudo certinho para chegar agora e ter esse foco na quarta-feira, nesse jogo fundamental, que é, já nesse momento da temporada, o jogo do ano. A gente tem que encarar dessa maneira para que o Corinthians avance sem sustos. Aí, final de semana tem Paulista de novo, semana que vem carimba essa classificação, se tudo der certo, e aí já pode pensar na próxima fase. E aí, o que vocês estão achando disso tudo? Gostaram da contratação do lateral esquerdo? Eu ainda tô com uma pulga atrás da orelha, eu tô achando estranho exatamente por conta dessas, né, possibilidades aí na lateral, mas ok, a janela fecha dia 28, talvez o Corinthians esteja se mexendo para pontualmente reforçar, e aí se vem um lateral esquerdo, ok, mas tem que vir um direito também e tem que vir mais um atacante, mais um ponta. Acho que o Corinthians precisa desse jogador com essa característica de drible, 1 contra 1, para poder mudar jogos no segundo tempo. Vocês não concordam? Comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!